pessoal, aqui quem fala é Nubia Gonçalves do canal O Império da Mente. Para quem chegou ao canal agora, seja bem-vindo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e vamos de balacobaco hoje. Agora eu vou contar um negócio. Terminei de contar agora a respeito sobre incesto, né? Essa história agora é de relacionamento. Quando a gente explica, né, gente, que a energia sexual é a mola motriz de um relacionamento, as pessoas acham que é brincadeira. Eu vou dar um exemplo, tá bom? Vou dar um exemplo de casal que tá no momento, para vocês compreenderem o exemplo, tá? É um exemplo. Não vem falar que eu tô... não. Vou usar isso como exemplo, esse casal do primo rico. Quando o casamento ele é próspero energeticamente, é estilo esse homem. Como assim? Vou explicar. Mas, antes disso, deixa eu falar um pouquinho sobre energia da Kundalini. Eu já fiquei de falar, mas acabei não falando ainda. Devido aos embates do lado de cá. Os embates aqui estavam pesados. Porque, gente, melhor nem contar porque vocês correm. Onde a gente vai, o negócio é sério, pesado. Mas voltando à história do exemplo do primo rico. Tá muita evidência e vou usar esse exemplo para vocês compreenderem como é isso. Pense que você, uma mulher e um homem casados. Não tá no papel, não. Mas casado, como diz o povo, casado com fé, né? Casado é. Mas a gente sabe pra sociedade que isso não é bem assim, né? Notado, né, gente? Quando você assume uma mulher, você assina os documentos, né? Vocês sabem o que eu tô falando, né? Então, não tem como fugir à regra. Mesmo com a modernidade, isso ainda é muito bem quisto, né? Vamos à questão energética da Kundalini. Quando você encontra uma parceira de jornada para construir uma família, a mulher compartilha dos mesmos ideais e ela é compreendida, amparada e se sente segura, o casal se sente seguro no relacionamento, é a hora que dá esses casais extremamente prósperos. Por quê? Porque mentalmente falando, eles estão na mesma vibe. Não é energia difusa que vai ficar jogando uma briga pra cá, briga pra lá, briga de egos pra poder provar quem é melhor do que o outro. Não. Ambos se ajudam mutuamente, energeticamente também, e vão crescer, frutificar a árvore da casa, que nesse caso é o casal. Por quê? Nós, mulheres, quando temos essa possibilidade de crescermos, compreendida, sendo muito bem amparada, a vida cresce com muita maestria. Tanto que esse casal foi altamente invejado e a mulher, coitada, perdeu o marido, né? Porque ele foi ludibriado pelo canto da sereia. Brincadeiras à parte, mas foi mais ou menos isso. Porque ele achou a mesma pessoa. Só que vai ter uma diferença que ele vai perceber no futuro. Observa, depois eles me contam. Quando a mulher ela está em comunhão com você nos projetos, tudo cresce. Porque a energia deles se entrelaça, um entrelaçamento energético quântico, que na hora do vamos ver, que eu não posso falar muita coisa, sabe?
vão ver, aí eles basicamente crescem. A explosão daquela parte, todo mundo já sabe, cria. Qual cria as coisas? Sim. Essa energia sexual, ela é uma base criadora muito forte. Tanto que esse casal, bem próspero, se você for analisar. Ou eu estou enganada? Porque até onde eu vi, olha que eu não olhei muita coisa. Eu já ouvi falar dele por alto, mas eu não olhei a fundo ele. Mas na hora que a gente olha ela e ele, a gente percebe uma certa similaridade facial. Pelo que deu pra perceber, eles são um pouco parecidos em alguns aspectos. Porque eles se fundiram tanto energeticamente que alguns casais pode-se dizer que é quase um irmão. Por quê? Pela proposta e a comunhão de vida que eles se proporam a desenvolver. Por isso, tão invejado, né? E acaba tendo esse crescimento exponencial de valores e de exemplo. A outra, não, a outra ela entrou porque, como diz o povo, às vezes poderia ter algum problema lá e ele não entendeu. E pode ter sido isso. E aí ele acabou se adorando a outra, né? E acabou optando pela segunda esposa. Que agora é a segunda esposa, né? Porque ele casou definitivamente com a outra, né? A primeira só, até onde eu sei, eles moravam juntos, né? Então, por quê? Porque pra outra ela não bastava só isso. E ajudou ele a crescer os projetos. Porque eles estavam em comunhão com o mesmo propósito, crescer como casal. Então eles não havia uma disputa entre eles, em si uma comunhão de ideais. E tanto é que deu no que deu, né? Só que tem uma coisa, eu já falei para clientes meus e eu vou falar uma outra coisa aqui. Não me levem a mal, é um exemplo que eu estou dando eles porque eles estão no momento para vocês compreenderem melhor. Quando você encontra a mesma energia masculina, cueca com cueca não dá certo, né? Ou dá? Como assim cueca com cueca? Um homem fisiológico, casado com o espírito de um homem em mulher. O que você acha? Já pensou? Como a gente conversa, que eu converso muito em off com o pessoal. Você casado com a mulher, mas cheirando a homem não tem graça. É mais ou menos nesse sentido que eu tô explicando pra vocês. Pegando essa história como um exemplo, pra vocês entenderem melhor. Provavelmente não vai. Provavelmente, pelo que eu já vi aqui em off. Não tô falando que é o casal, tô dando um exemplo desse pra vocês compreenderem. Pode dar um problema. Porque é energia de disputa. Energia de disputa de casal. Homem com homem. Se você... Eu olhei por alto, que eu não acompanho muito esse pessoal. Acompanho por alto, porque tô sempre estudando, lendo aqui algumas coisas, então não acompanho tanto. Mas, pelo que eu vi de algumas coisas, eu tenho o espírito dos dois, assim, vai bater cabeça com cabeça. E é aí que pode dar um problema. Energeticamente, é homem com homem. Então vai sempre dar uma briga. Agora tá tranquilo, mas assim, nos negócios, pode começar a degringolar. Como assim? Uma energia de disputa. Ele destoa dessa comunhão do casal.
E quando isso destoa, cai e quebra. Então toda aquela frutificação do trabalho, dos projetos, cai por terra. Isso acontece? Sim. Igual aquela história que a gente escuta. Você não vai ser feliz na desgraça alheia. Não é que você não vai ser feliz na desgraça alheia. Vírgula. É porque a energia de disputa da ex com a atual, ali vai gerar um desconforto pro casal. É onde vai ter aquele impacto negativo. E aí quebra a expectativa de crescimento do casal em si. E aí, com essas confusões externas, internas, principalmente a interna, se uma das partes for frágil emocionalmente e trouxer essa energia de fragilidade para o relacionamento, a tendência desse casal não conseguir manter esse padrão é alta. E aí, quando a gente fala que não consegue manter, por causa disso. Primeiro, porque há uma briga externa e há uma briga interna. E é onde muitas das vezes, sem o apoio de um profissional, esse casal, tô falando pelo meu raciocínio, não tô prejudicando ninguém, tô falando do exemplo. Pode ser que não dê certo por causa desse detalhe. Por quê? Quando se tem uma amante, agora eu vou voltar pro caso de amante e a oficial. A maioria dos homens que casam com a amante não se mantém por muito tempo. Há exceções? Sim, há exceções. Mas esse prosperar do casal quando entra uma energia conflituosa, pode acontecer isso. Então, é isso que eu tô tentando mostrar para vocês, que às vezes, quando você entra numa energia que não é a mesma sua, até se ajustar e devido à hiperexposição por causa do casal, que eu dei como exemplo, e as energias interferentes neles, na energia, pode ser que dá algum probleminha, né? Pode ser que sim, que há uma disputa e caia, pode ser, ou pode ser que ele se fortaleça e consiga manter, quebrando tudo que eu estou falando para vocês. Mas se a pessoa não estiver bem emocionalmente, não vai. E aí é a hora que, quando a gente explica que o emocional, ele é o divisor de águas em qualquer postura e objeto, em relacionamento interpessoal e profissional, ele pode salvar um projeto ou ele pode afundar, sendo qualquer um dos dois, tanto homem quanto a mulher. E é isso que eu vim para falar com vocês hoje. É um exemplo, tá, gente? Não tô agorando ninguém. Porque vai que o povo aparece aqui e fala assim, ah, você tá agorando. Não. Estou usando eles como exemplo para mostrar para vocês que a energia sexual, sim, em equilíbrio, é capaz de fazer qualquer casal prosperar. Mas se o mesmo não for uma das cabeças estiver se debatendo, dá problema, gente. E é isso. Até mais, pessoal. E tchauzinho.